Este menino estava prestes a perder a vida na cadeira elétrica, mas justo antes de ser executado, ele disse algo em suas últimas palavras que fez com que o desligassem imediatamente. Miguel, um menino humilde, caminhava descalço pelas ruas empoeiradas de seu pequeno bairro, onde as risadas das crianças brincando se misturavam com o burburinho da vida cotidiana. Sua mãe, Helena, trabalhava como empregada doméstica nas casas dos ricos, enquanto ele, de vez em quando, a acompanhava para ajudá-la no que pudesse. Seus dias transcorriam com a normalidade própria de uma criança de sua idade, sem imaginar que todo o seu mundo mudaria de forma brutal. O céu começou a se nublar naquela manhã. Miguel estava fora de casa, brincando com uma bola improvisada feita de retalhos velhos, quando de repente, o barulho estridente das sirenes policiais rompeu a tranquilidade. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, espiando curiosos para ver o que estava acontecendo. Miguel olhou confuso para a patrulha que parou em frente a ele. Não entendia o que estava acontecendo. Miguel Rodrigues! Gritou um oficial enquanto saía do carro. Você está detido. Helena, que naquele momento saía de casa com roupas sujas nas mãos, viu a cena com os olhos arregalados. Correu até seu filho, abraçando-o fortemente, tentando protegê-lo do que parecia um pesadelo sem sentido. O que vocês estão fazendo? É só uma criança! Gritou desesperada enquanto os oficiais a empurravam para o lado. Seu filho está acusado de roubo, respondeu um dos policiais com um tom seco. Isso é impossível. Miguel nunca roubou nada em sua vida, e replicou Helena, tentando manter a calma enquanto suas mãos tremiam. O policial não respondeu, simplesmente colocou as algemas nos pequenos pulsos de Miguel. O menino, imóvel, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seu coração batia forte, mas as palavras não saíam de sua boca. Miguel foi arrastado para o carro da patrulha. A partir das janelas das casas, os olhares dos vizinhos se cravavam nele como se já fosse um criminoso. As lágrimas caíam de seus olhos, mas ele não emitia um único som. O horror de ser tratado como um delinquente o invadia completamente. Helena correu atrás do carro até que suas forças a abandonaram. O desespero e a impotência a fizeram cair de joelhos. Ao seu redor, os murmúrios dos vizinhos cresciam, cheios de especulações maliciosas. As sombras da dúvida começavam a escurecer sua vida. Miguel foi levado à delegacia, onde foi colocado em uma sala fria e escura. Seu olhar perdido refletia o medo que sentia. Ele ainda não entendia o que havia feito para merecer aquilo. Um oficial entrou pouco depois com uma expressão séria. Miguel Rodrigues, você está acusado de roubar um diamante avaliado em $100 mil da mansão de Amanda Ortega, disse o oficial, mostrando uma foto do objeto em questão. Do que você está falando? Conseguiu balbuciar Miguel. Eu não roubei nada. O oficial o olhou fixamente, como se não acreditasse em uma única palavra. A pressão no peito do menino aumentava a cada segundo que passava. Ninguém parecia ouvi-lo. Ninguém estava disposto a acreditar em sua inocência. Enquanto isso, em sua luxuosa mansão, Amanda Ortega observava com um sorriso frio o relatório policial que havia chegado ao seu e-mail. Sentada em sua cadeira de veludo, acariciava lentamente a caixa vazia onde costumava guardar o diamante. Para ela, o plano estava funcionando perfeitamente. Precisava de alguém para culpar e desviar a atenção de um segredo muito mais sombrio que escondia entre as paredes de sua casa. Amanda, uma mulher que havia construído seu império com base em mentiras e manipulação, levantou-se com elegância e observou seu reflexo no espelho. Sabia que o diamante não havia desaparecido por causa de Miguel. Esse objeto, tão valioso, estava seguro em seu cofre pessoal. Mas o roubo era apenas uma peça em seu jogo. Miguel era a vítima perfeita, uma criança sem recursos, sem poder, sem voz. Pobre menino, que pena, e murmurou Amanda com um tom sarcástico. Enquanto isso, Helena não parou. Depois de ser rejeitada pela polícia quando tentou ver seu filho, foi diretamente em busca de alguém que pudesse ajudá-los. Bateu à porta de vários advogados, mas ninguém parecia querer se envolver em um caso com tão poucas chances de sucesso, especialmente porque Amanda Ortega era uma das pessoas mais influentes da cidade. Finalmente, um jovem advogado,
Juan Pablo, conhecido por aceitar casos de pessoas desfavorecidas, concordou em se encontrar com ela. Sentado em um pequeno escritório cheio de papéis e livros antigos, Juan Pablo ouvia atentamente Helena enquanto ela, com lágrimas nos olhos, explicava o que havia acontecido. Meu filho é inocente, disse Helena, com a voz entrecortada. Ele não poderia ter roubado esse diamante. Ele mal entra naquela casa para me ajudar com algumas tarefas. Juan Pablo assentiu, seu rosto refletindo uma mistura de compaixão e determinação. Vou ajudá-los, disse finalmente. Mas Amanda Ortega não é uma pessoa fácil de enfrentar. Sua família tem muita influência, e este caso pode se complicar mais do que você imagina. Helena apertou as mãos com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Só quero que meu filho saia desse pesadelo, disse. Não importa o que eu tenha que fazer. Juan Pablo pegou uma pasta, anotou alguns pontos-chave e prometeu fazer o possível para provar a inocência de Miguel. No entanto, ambos sabiam que enfrentar alguém como Amanda Ortega era como tentar parar uma tempestade com as mãos nuas. Enquanto isso, na delegacia, Miguel continuava sentado naquela sala fria. Um oficial o levou para uma cela pequena, onde o menino se sentou no chão, abraçando os joelhos. O medo continuava a dominar, mas no fundo de seu coração, ele sabia que não podia se deixar vencer. Lembrou-se de sua mãe, seu sorriso cansado, seu esforço para lhe dar uma vida melhor. Ela não merecia ver seu filho cair por um crime que não cometeu. Dias depois, o julgamento começou. A sala do tribunal estava cheia de curiosos, jornalistas e cidadãos comuns que queriam assistir ao espetáculo. Amanda Ortega entrou com passos firmes, acompanhada de seu advogado, enquanto as câmeras a seguiam de perto. Tudo nela irradiava poder. Miguel, por outro lado, entrou cabisbaixo, com as mãos trêmulas, tentando não cruzar o olhar com ninguém. Sua mãe estava lá, sentada em um dos bancos, com os olhos cheios de angústia. Sentia que o mundo inteiro os havia dado como perdidos. O juiz Ramírez, um homem conhecido por sua severidade, presidia o julgamento. Amanda tomou a palavra, relatando sua versão com uma frieza calculada. No dia do roubo, o menino estava trabalhando na minha casa. Notei que o diamante não estava no seu lugar. Não havia mais ninguém na sala. Apenas ele. Foi então que eu soube que Miguel havia roubado minha joia, disse com uma segurança inquietante. As palavras de Amanda eram como lâminas no coração de Miguel. Ele não conseguia entender como alguém podia mentir daquela maneira. Sua respiração se tornava mais pesada, e o medo tomava conta dele. Ninguém parecia ouvir sua verdade. Quando chegou a vez de Juan Pablo, ele tentou questionar Amanda, buscando fraquezas em seu relato, mas a milionária respondia a cada pergunta com astúcia, manipulando a narrativa para torná-la impecável. A tensão na sala aumentava a cada resposta, enquanto os espectadores começavam a murmurar entre si. Miguel, sentado ao lado de seu advogado, sentia que a escuridão o envolvia. Sua mãe lhe lançou um olhar cheio de amor e esperança, mas também de medo. A vida de seu filho estava em jogo. O julgamento prosseguiu, mas as provas contra Miguel eram escassas. Apenas a palavra de Amanda Ortega, respaldada pelo seu poder, mantinha a acusação de pé. E, embora tudo parecesse estar contra ele, Miguel não conseguia deixar de lembrar o que havia visto naquela mansão no dia do suposto roubo. Uma discussão violenta, vozes levantadas e algo muito mais sombrio do que o roubo de um diamante. Enquanto a tarde caía e o julgamento chegava a uma pausa, Miguel sabia que essa verdade, essa imagem que guardava em sua mente, poderia ser a chave para salvá-lo. Mas como enfrentar uma mulher tão poderosa sem que a verdade fosse destruída antes de vir à tona? O medo crescia em seu peito, mas também algo mais, uma pequena faísca de esperança. Miguel estava sentado na pequena sala de espera do tribunal, seu corpo tremendo devido à mistura de medo e raiva. Enquanto as vozes do tribunal ressoavam em sua cabeça, sua mente retornava repetidamente ao instante na mansão de Amanda Ortega, o momento em que ele havia visto algo que ninguém mais sabia. Ele sabia que aquilo era importante, que, de alguma forma,
aquela cena que testemunhara poderia ser a chave para provar sua inocência, mas também entendia que enfrentar Amanda e todo o seu poder não seria fácil. Sempre que tentava falar, era ignorado ou tratado como se fosse apenas uma criança com uma imaginação demasiado ativa. O julgamento havia se tornado um espetáculo midiático. As notícias estavam repletas de manchetes sensacionalistas, e menino ladrão desafia milionária, pobreza e ganância, o escândalo que abala a alta sociedade. Para todos, Miguel já era culpado, e a imagem de Amanda Ortega, a vítima imaculada, parecia inabalável. Ela era uma mestre em manipular o sistema a seu favor. Horas depois, na mansão dos Ortega, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Amanda caminhava inquieta pela casa, seus saltos ecoando nos elegantes pisos de mármore. Sua aparência fria e controlada começava a desmoronar. Sabia que a situação com Miguel poderia se complicar se alguém começasse a investigar os cantos mais obscuros de sua vida. E o último que ela queria era que seu cunhado, Damian Ortega, metesse o nariz no assunto. Damian, sempre calculista, observava Amanda com desconfiança pela janela de seu escritório, na ala oeste da casa. Sabia que sua cunhada estava escondendo algo muito mais grave do que o roubo de um diamante. Durante anos, havia estado envolvido nos assuntos escusos da família, mas agora, o perigo de que tudo fosse descoberto crescia à medida que o caso avançava. Ele tinha tanto a perder quanto ela, mas não estava disposto a sacrificar seu próprio bem-estar para proteger Amanda. As tensões entre eles aumentavam, e uma traição estava se cozinhando lentamente nas sombras daquela mansão. Você não pode continuar brincando com fogo, Amanda, disse Damian uma noite, em uma dessas conversas onde o gelo parecia invadir cada palavra. Esse menino, e algo me diz que há mais do que estamos vendo. Não é só o diamante, não é? Amanda olhou fixamente, com uma expressão impenetrável. Sabia que Damian, apesar de ser seu aliado por anos, estava buscando uma forma de proteger a si mesmo. Você não precisa se preocupar com ele, e respondeu com frieza. Miguel é apenas uma peça insignificante nesse jogo. Ninguém vai acreditar nele, Damian. Eu tenho tudo sob controle. Damian se aproximou, seu tom tornou-se mais grave e ameaçador. Não é o menino que me preocupa, Amanda. É o que aconteceu com Maurício. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi como uma faca afiada cortando o ar. Amanda olhou com uma mistura de fúria e medo. Seu falecido marido, Maurício Ortega, havia morrido em circunstâncias que muitos consideravam suspeitas, mas até agora ninguém se atrevera a questionar a versão oficial dos fatos. Um acidente doméstico, chamaram. Mas Damian sabia a verdade, ou pelo menos o suficiente para usá-la contra ela se necessário. Maurício está morto, Damian, disse Amanda, em um sussurro gelado. E você sabe muito bem por quê. Não se atreva a mencionar isso novamente. Damian se afastou, mas não sem deixar uma última advertência. Não somos imunes, Amanda. Se isso vier à tona, cairemos os dois. As palavras de Damian ecoaram na mente de Amanda durante dias. Ela sabia que seu cunhado tinha razão em algo, e a verdade sobre a morte de Maurício poderia destruir tudo. Ela havia fingido o roubo do diamante para desviar a atenção e garantir que ninguém começasse a investigar o verdadeiro motivo por trás do desaparecimento de seu esposo. Mas havia subestimado a inteligência de Miguel. De volta à prisão, Miguel começava a entender a extensão do problema. Nas noites, enquanto o frio o envolvia em sua cela, ele recordava com clareza a cena que havia testemunhado. Estava limpando o piso da sala quando viu Amanda e Maurício discutindo acaloradamente na sala ao lado. As palavras de Amanda eram venenosas, e havia uma ira perigosa em seus olhos. Então, um forte estrondo. Quando Miguel entrou correndo, viu Maurício no chão, imóvel. Amanda se aproximou rapidamente, com um olhar gélido, o advertiu a manter o silêncio. Se algum dia você contar o que viu, eu arruinarei sua vida, e ela lhe dissera com uma voz tão fria que congelava a alma. Essa advertência ainda ecoava na mente de Miguel, mas agora ele entendia que seu silêncio não o salvaria. Se quisesse recuperar sua vida, teria que falar, mesmo que isso significasse enfrentar Amanda e todo o poder que ela tinha.
Uma tarde no tribunal, durante um intervalo, Miguel conversou com seu advogado, Juan Pablo. A conversa foi tensa, carregada de emoções. Tenho algo a dizer, sussurrou Miguel, evitando olhar para sua mãe, que estava sentada no canto da sala, visivelmente angustiada. Juan Pablo olhou, tentando ler a expressão nos olhos do menino. Do que se trata, Miguel? Perguntou o advogado, inclinando-se em direção a ele. Eu vi algo, e algo que pode mudar tudo. Amanda não está apenas mentindo sobre o diamante. Ela fez algo, e algo ruim. O advogado olhou para ele com cautela, ciente de que qualquer passo em falso poderia colocar o caso em risco. Preciso que você seja muito claro, Miguel. Se há algo que você possa dizer, tem que ser agora, antes que seja tarde demais. Miguel assentiu e, com a voz trêmula, começou a relatar o que havia testemunhado naquela noite na mansão. Juan Pablo ouviu atentamente, com o rosto sério, absorvendo cada detalhe. Sabia que as acusações que o menino estava fazendo eram explosivas. Se fossem verdadeiras, mudariam completamente a direção do julgamento, mas também poderiam provocar uma reação devastadora por parte de Amanda. Vamos usar isso, disse Juan Pablo com determinação. Mas você deve estar preparado. Amanda não vai ficar de braços cruzados. Não subestime do que ela é capaz. Enquanto isso, Amanda começava a perder o controle. Suas noites eram atormentadas por pesadelos, imagens do corpo de Maurício no chão, o rosto de Miguel observando do outro lado do quarto. Ela acordava com o coração acelerado, sentindo que as paredes de sua vida perfeita começavam a desmoronar. Damian, por sua vez, observava das sombras. Estava esperando o momento certo para agir, para garantir que, se tudo desmoronasse, ele não cairia junto com ela. Começou a mover peças em segredo, contatando antigos aliados e preparando um plano para se salvar. O julgamento prosseguia, e os nervos na sala do tribunal se intensificavam com cada testemunho. Olhares se dirigiam constantemente para Miguel, o menino que agora não apenas era acusado de roubo, mas também parecia ser o único testemunho de um segredo ainda mais sombrio. O juiz Ramírez, que até então havia mostrado pouco interesse no caso, começava a perceber que algo estava errado. A história de Amanda, embora impecável à primeira vista, começava a mostrar fissuras. Finalmente, chegou o momento da verdade. Juan Pablo se levantou, pronto para apresentar o depoimento de Miguel. A tensão na sala era palpável. Os jornalistas, os espectadores e os advogados de Amanda observavam atentamente cada movimento. Era como se todo o ar na sala tivesse parado, esperando o próximo golpe. Miguel respirou fundo e, com a voz firme, começou a contar o que havia visto naquela noite. À medida que falava, as expressões nos rostos dos presentes mudavam. As palavras do menino eram claras, seu relato era devastador. Descreveu a briga entre Amanda e Maurício, o golpe, a ameaça. E então, o silêncio absoluto. Quando terminou de falar, a sala estava em choque. Amanda Ortega, a milionária intocável, havia sido acusada não apenas de mentir sobre o roubo do diamante, mas de estar envolvida na morte de seu próprio marido. Os murmúrios cresceram e o olhar de Amanda se fixou em Miguel com uma fúria indescritível. Mentiras! Gritou de repente, levantando-se de seu assento. Tudo isso são mentiras! Mas a sala já não acreditava nela. O eco das palavras de Miguel reverberava na sala do tribunal como uma bomba que acabará de explodir. Todos os presentes, desde o juiz até os advogados, pareciam não conseguir processar o que o menino acabará de dizer. Amanda Ortega, sempre tão segura de si mesma, levantou-se de seu assento com um brilho de fúria nos olhos, lutando para manter a compostura. Tudo isso é uma completa farsa! Gritou Amanda, incapaz de se conter mais. Esse menino está mentindo para se salvar. Os olhares de todos se voltaram para ela, mas não mais com a mesma simpatia de antes. O que havia começado como uma acusação simples de roubo tomou um rumo inesperado para um território muito mais sombrio.
As palavras de Miguel não só colocaram em dúvida o suposto desaparecimento do diamante, mas também implicavam Amanda na misteriosa morte de seu marido, Maurício. O juiz Ramírez, um homem com anos de experiência na judicatura, observava a cena com os olhos semicerrados, cada vez mais consciente de que havia muito mais em jogo do que parecia. Levantou-se de seu assento, batendo o martelo sobre a mesa para retomar o controle da sala. Ordem na sala, disse com firmeza. Não permitirei interrupções. O testemunho de Miguel foi ouvido e deve ser tratado com a seriedade que merece. Senhora Ortega, controle suas emoções ou será retirada da sala. Amanda, com os punhos cerrados, caiu de volta em seu assento, murmurando insultos sob a respiração enquanto olhava para Miguel com um ódio palpável. O menino, sentado ao lado de seu advogado, sentiu o peso daquele olhar, mas não se deixou intimidar. Sabia que havia feito o que era certo ao falar, embora as consequências de suas palavras fossem imprevisíveis. Helena, que observava do fundo da sala, tinha os olhos cheios de lágrimas. Ver seu filho tão vulnerável e ao mesmo tempo tão corajoso a enchia de orgulho, mas também de medo. Sabia que enfrentar alguém como Amanda Ortega não seria fácil. Aquela mulher tinha poder, conexões e era capaz de qualquer coisa para proteger sua reputação. Ela temia pelo que poderia acontecer com Miguel se as coisas dessem errado. Juan Pablo, o advogado de defesa de Miguel, levantou-se com calma, aproveitando o caos na sala para solidificar o golpe que haviam dado. Ele se dirigiu ao júri, sua voz carregada de convicção. O que acabamos de ouvir não é apenas o testemunho de uma criança assustada, disse ele. É o relato de alguém que viu a verdade, uma verdade que foi silenciada por tempo demais. A senhora Ortega tentou esconder algo muito mais grave do que o suposto roubo de um diamante. Há mais em jogo aqui, e é hora dessa verdade vir à tona. O júri trocou olhares nervosos. O que começou como um caso simples estava assumindo dimensões inesperadas. A morte de Maurício Ortega, que havia sido rotulada como um acidente, agora parecia estar envolta em um mistério maior. Juan Pablo sabia que a única maneira de ganhar este caso era fazer com que a dúvida se instalasse nos corações e mentes de todos os presentes. Sabia que Amanda estava à beira do colapso e só precisava de um último empurrão para que todo o seu mundo desmoronasse. Damian, o cunhado de Amanda, observava a cena do canto da sala. Seus olhos se moviam rapidamente, como se estivesse avaliando a situação, procurando uma maneira de sair ileso daquele desastre. Durante anos, havia sido cúmplice de Amanda em seus manejos sombrios, mas nunca pensou que as coisas chegariam a esse ponto. Se Amanda caísse, ele também estaria em perigo e não estava disposto a arriscar tudo por ela. Sabia que teria que agir rápido se quisesse se salvar. Após um breve intervalo, o juiz Ramírez ordenou que o julgamento continuasse. Amanda foi chamada ao banco das testemunhas. A tensão na sala era palpável. O ar parecia denso, carregado de emoções contidas. Todos esperavam ouvir o que a mulher teria a dizer em sua defesa. Amanda caminhou com um passo firme até o banco das testemunhas, mas, pela primeira vez, sua segurança habitual parecia estar quebrando. Quando se sentou, suas mãos tremiam levemente, e embora tentasse esconder, as fissuras em sua fachada eram evidentes para qualquer um que estivesse prestando atenção. Juan Pablo levantou-se para interrogá-la. Seu olhar era penetrante, como se estivesse pronto para arrancar a verdade daquela mulher a qualquer custo. Senhora Ortega, começou o advogado com voz tranquila, mas firme, há pouco ouvimos o testemunho de Miguel, que afirmou ter testemunhado uma altercação violenta entre a senhora e seu falecido marido, Maurício Ortega, na noite em que ele faleceu. O que tem a dizer sobre isso? Amanda pressionou os lábios, seu olhar escureceu. Sabia que cada palavra que dissesse seria crucial. Não podia se permitir errar. Isso é uma mentira absoluta, respondeu, com a voz afiada como uma lâmina. Meu marido e eu, tínhamos nossas diferenças, como qualquer casal, mas nunca houve violência. Nunca. Então, a senhora nega completamente o que Miguel relatou? Perguntou Juan Pablo, caminhando lentamente em frente ao banco das testemunhas.
Eu nego categoricamente, replicou Amanda, olhando para o júri com uma mistura de arrogância e desespero. Esse menino está mentindo para se salvar, e todos aqui sabem disso. Isso não é mais do que uma manipulação para desviar a atenção do que realmente importa, que é o roubo do meu diamante. Juan Pablo sorriu levemente, como se estivesse esperando essa resposta. Interessante, disse ele. Porque temos aqui algo que pode mudar o rumo desta conversa. O advogado fez um sinal e, do fundo da sala, um técnico entrou com um gravador. O murmúrio das pessoas aumentou enquanto o técnico preparava o equipamento. Amanda olhou para o gravador com o coração acelerado. Não sabia o que Juan Pablo planejava mostrar, mas o medo começou a se infiltrar em sua mente. O que vamos ouvir a seguir é uma gravação realizada na mansão dos Ortega na noite da morte de Maurício Ortega, anunciou Juan Pablo, com uma calma calculada. Uma gravação que, até agora, esteve oculta. A sala ficou em silêncio. Os murmúrios se extinguiram e somente o som do gravador preenchia o ar. A voz de Amanda foi ouvida claramente, gritando furiosamente para o marido. As palavras eram claras: e Maurício, você não pode fazer isso. Se você se atrever a me arruinar, juro que vai se arrepender. Em seguida, um barulho forte, como se algo ou alguém tivesse caído no chão. O impacto daquela gravação foi devastador. A Amanda empalideceu. Sabia que não havia como negar agora. O júri a observava com horror, e a imprensa, que até então havia apoiado sua versão dos fatos, já começava a mudar sua postura. A gravação provava o que Miguel havia dito o tempo todo: houve uma briga e Maurício não morreu acidentalmente. Amanda tentou se recompor, mas já era tarde demais. Seu advogado, sentado ao seu lado, começou a suar, sabendo que o caso estava se perdendo rapidamente. Os meios de comunicação não estavam mais focados em Miguel como ladrão, mas em Amanda como a verdadeira culpada, não apenas pelo encobrimento do suposto roubo, mas pela possível implicação na morte do marido. Damian, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo, levantou-se lentamente de seu assento, com os pensamentos a 1000 por hora. Sabia que se não fizesse algo, ele também cairia. Enquanto Amanda começava a desmoronar, ele tinha uma oportunidade de se salvar. Caminhou até o advogado de Amanda e lhe sussurrou algo no ouvido. Em seguida, com um olhar frio, deixou a sala sem dizer uma palavra a mais. O julgamento ainda não havia terminado, mas a queda de Amanda já havia começado. A revelação da gravação na sala do tribunal deixou uma marca indelével em todos os presentes. Amanda Ortega, a mulher que até aquele momento havia mantido um controle férreo sobre sua vida e sua imagem, estava encurralada. Ela não era mais apenas uma milionária arrogante defendendo seu suposto diamante roubado. Agora era suspeita pela morte de seu marido. O ar estava cada vez mais tenso, como se todos na sala estivessem prendendo a respiração, esperando o próximo golpe. Miguel observava tudo com uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez desde o início de tudo, sentia que a verdade estava emergindo. Sua mãe, Helena, o abraçou com força durante o intervalo do julgamento, lágrimas de orgulho e cansaço correndo pelo seu rosto. Foi um caminho cheio de sofrimento, mas agora havia uma pequena luz de esperança. Juan Pablo, o jovem advogado, caminhava pela sala com uma expressão de determinação. Estamos indo bem, Miguel. A verdade está do nosso lado, disse Juan Pablo enquanto olhava nos olhos dele, tentando dar-lhe força. E se ela fizer algo pior? Perguntou Miguel com a voz trêmula. Ela é capaz de qualquer coisa, eu vi nos olhos dela. O advogado colocou a mão no ombro de Miguel, reconhecendo o medo que o menino carregava. Sabia que Amanda ainda não havia jogado todas as suas cartas. Se havia aprendido algo no mundo jurídico, era que pessoas como ela não se rendiam facilmente. Dentro da mansão Ortega, Damian estava sentado em seu escritório, com o olhar fixo no telefone. A decisão que estava prestes a tomar o atormentava. Sua lealdade a Amanda durou anos, mas agora via como todo seu império de mentiras começava a desmoronar. E se não fizesse algo rapidamente, o colapso também o arrastaria. Discar o número, sua voz tremia ao falar.
Preciso que sejam tomadas ações imediatas, ordenou Damian, respirando com dificuldade. Tudo deve estar limpo antes que essa loucura termine. E certifique-se de que ela não diga nada que nos comprometa. Do outro lado da linha, uma voz fria e calculista respondeu, deixando claro que as instruções seriam seguidas sem questionamentos. De volta ao tribunal, Amanda estava prestes a ser interrogada novamente. Desta vez, o controle sobre a situação havia mudado, e isso a fazia perder a compostura. Sabia que o júri já não a via como uma vítima. Podia ver o julgamento em seus olhos, o desconcerto causado pela possibilidade de que ela tivesse sido capaz de matar o próprio marido. Senhora Ortega, começou Juan Pablo enquanto caminhava em direção a ela, lentamente. Ouvimos sua versão sobre o roubo de seu diamante. E ouvimos a gravação de uma discussão que você teve com seu marido Maurício na noite de sua morte. Quer adicionar algo mais sobre o que aconteceu naquela noite? Amanda tentou controlar seus nervos, mas suas mãos tremiam. Engoliu em seco, consciente de que qualquer palavra errada poderia ser o estopim para sua ruína total. Já disse antes, respondeu com a voz entrecortada. Essa gravação está fora de contexto. Meu marido e eu discutíamos. Como qualquer casal. Ele teve um acidente. Um acidente? Repetiu Juan Pablo, levantando uma sobrancelha. Curioso que na gravação, seu tom não soe como uma simples discussão. De fato, parece que havia muito mais em jogo. Talvez algo relacionado à sua fortuna? O silêncio na sala se intensificava a cada palavra. Os olhos do júri estavam fixos em Amanda, como se esperassem vê-la cometer o menor erro. Amanda, sentindo as paredes se fechando ao seu redor, olhou para seu advogado com desespero. Maurício tinha problemas, disse finalmente, sua voz baixa, mas cheia de tensão. Estava envolvido em coisas que ninguém sabia. Drogas. Dívidas. E começou a fazer coisas que colocavam em perigo nossa família. Eu tentava proteger o que havíamos construído. Os murmúrios na sala explodiram imediatamente. Amanda havia lançado uma bomba, revelando um lado sombrio de seu marido que ninguém havia previsto. Era uma jogada arriscada, mas sabia que se pudesse mudar a narrativa, talvez pudesse se salvar. Então, você está dizendo que Maurício estava envolvido em atividades ilícitas? Perguntou Juan Pablo, tentando esconder sua surpresa com essa nova revelação. Amanda assentiu lentamente, com os olhos fixos no júri. Sim. Maurício me ameaçou naquela noite. Queria vender parte de nossa empresa para pagar suas dívidas, e quando eu me recusei, as coisas saíram do controle. Foi então que ocorreu o acidente. Eu não o matei. O tribunal estava em choque. Juan Pablo manteve-se firme, mas algo em seu interior dizia-lhe que a verdade não estava completa. Amanda havia lançado uma bomba sobre seu falecido marido, mas ainda não havia explicado tudo o que realmente aconteceu naquela noite. Enquanto isso, Miguel observava a cena, sentindo uma profunda angústia interior. Sabia que Amanda estava mentindo. Não foi apenas um acidente o que aconteceu naquela noite. Havia mais por trás de tudo isso, e ele havia presenciado. De repente, as portas da sala do tribunal se abriram abruptamente. Damian Ortega, que havia deixado a sala antes, entrou com um passo decidido. Seus olhos escuros se fixaram em Amanda, e pela primeira vez, o medo em seu rosto era palpável. Caminhou até o estrado com a calma de alguém que havia tomado uma decisão definitiva. Juiz Ramírez, disse Damian, sua voz ecoando na sala. Quero testemunhar. Há algo que você precisa saber. O impacto de suas palavras foi imediato. Amanda olhou para ele com incredulidade, seus lábios tremendo enquanto tentava compreender o que seu cunhado estava prestes a fazer. Damian, o que você está fazendo? Murmurou Amanda, mas Damian a ignorou completamente. O juiz permitiu que ele subisse ao estrado, e todos na sala ficaram em um silêncio absoluto, sabendo que o que Damian estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Maurício e eu compartilhávamos certos segredos, e começou Damian.
Mas não no sentido que Amanda acabou de mencionar. Não eram segredos sobre drogas ou dívidas. Eram segredos sobre a empresa, sobre certos negócios que não poderiam vir à tona. E Amanda sabia disso. Amanda, incapaz de se conter, levantou-se de seu assento, seus olhos cheios de raiva. "Você está mentindo!" gritou. "Tudo isso é para me destruir. Eu te avisei." Damian, impassível, continuou falando. "Na noite em que Maurício morreu, eu estava na mansão", disse, jogando a bomba que ninguém esperava. "Ouvi a briga, os gritos. E fui testemunha do que Amanda fez depois que Maurício caiu no chão." O murmúrio na sala aumentou, e Amanda, agora completamente desesperada, vacilava em seu assento. Amanda não tentou ajudá-lo. Não chamou os serviços de emergência. Deixou-o morrer. E então, me pediu para ajudá-la a ocultar tudo, para garantir que parecesse um acidente. Tudo isso, o caso do diamante, a acusação contra Miguel, e foi parte de seu plano para desviar a atenção do que realmente aconteceu. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas, mas não de arrependimento, e sim de raiva e terror. Sabia que Damian acabava de selar seu destino. A traição de seu cunhado foi o golpe final, e não havia nada que ela pudesse fazer para detê-lo. "Não!" gritou Amanda, com a voz quebrando. "Você está mentindo, maldito traidor!" O juiz bateu com o martelo com força, pedindo silêncio. Mas não havia mais volta. Amanda Ortega, a mulher que havia controlado tudo durante tanto tempo, estava vendo seu império de mentiras desmoronar diante de seus olhos. A revelação de Damian na sala do tribunal causou um impacto imediato. Os olhos dos espectadores se moviam freneticamente entre Amanda e seu cunhado, enquanto a tensão crescia, quase palpável no ar. Amanda Ortega, que havia mantido uma fachada impecável durante todo o julgamento, agora estava completamente desmoronada. Seus gritos ecoavam na sala enquanto tentava se defender, mas suas palavras eram um eco vazio, envolto no medo de sua queda iminente. Miguel, sentado ao lado de seu advogado, observava em silêncio. A fúria e desesperança de Amanda o enchiam de uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que a verdade, aquela que havia carregado dentro de si durante tanto tempo, finalmente estava vindo à tona. Mas a profundidade da escuridão que envolvia Amanda e sua família o sobrecarregava. O juiz Ramírez se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Amanda, que agora havia parado de gritar e soluçava em silêncio, ciente de que sua máscara havia caído. "Senhora Ortega, o tribunal ouviu provas suficientes contra você", disse o juiz com uma voz que parecia cortar o ar. "O testemunho de seu cunhado é claro. As provas apresentadas pela defesa mostraram que este menino, Miguel, foi usado como uma peça de distração para encobrir a morte de seu marido. Não podemos continuar com essa farsa." Amanda levantou a cabeça, seu olhar cheio de ódio em direção a Damian. "Como você pôde fazer isso comigo?" sussurrou, seus olhos inundados de lágrimas. "Você também era parte disso. Não é inocente. Não é melhor do que eu." Damian permaneceu em silêncio, suas mãos entrelaçadas à sua frente. Era o tipo de homem que sabia quando se afastar para sobreviver, e aquele momento havia chegado. De alguma forma, havia conseguido virar a situação a seu favor, expondo a verdade, mas mantendo distância suficiente para evitar ser arrastado junto com Amanda. "Eu estava salvando o pouco que restava de mim", respondeu Damian com frieza. "Não podia continuar encobrindo você." Amanda olhou com ódio, mas também com resignação. Sabia que não tinha escapatória. Seu mundo, construído sobre mentiras, corrupção e manipulação, estava desmoronando. O que antes era poder absoluto havia se transformado em escombros aos seus pés. O juiz Ramírez, vendo que não havia mais o que adicionar, se voltou para o júri. "É hora de o júri deliberar sobre a culpa de Miguel Rodrigues, que foi falsamente acusado de roubo. E também é momento de tomarmos medidas contra Amanda Ortega." O testemunho de Damian Ortega, juntamente com as provas apresentadas, indicam que houve algo muito mais sinistro do que se pensava inicialmente. Os murmúrios na sala aumentaram,
e o júri saiu da sala para deliberar. Enquanto isso, Amanda afundava em seu assento, seu rosto uma mistura de exaustão e desespero. Era a primeira vez em sua vida que não controlava o resultado de uma situação, e essa sensação a devorava. Miguel e sua mãe, Helena, permaneceram em silêncio durante aqueles minutos tensos. Helena segurava a mão de seu filho com força, temendo que a qualquer momento algo pudesse dar errado, apesar de tudo que haviam conquistado. Sabia que o perigo não havia desaparecido completamente. Ainda restavam sombras ao redor de Amanda e sua família, forças que poderiam tentar se vingar. Finalmente, o júri retornou. O ambiente na sala tornou-se opressivo, como se ninguém pudesse respirar normalmente. Todos esperavam ouvir as palavras que colocariam fim àquela pesadila. Chegamos a um veredicto, e anunciou o porta-voz do júri, com voz firme. No caso de Miguel Rodrigues, encontramos que ele é inocente de todas as acusações. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Miguel sentiu como se um enorme peso saísse de seus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, pôde respirar aliviado. Helena rompeu em lágrimas, abraçando seu filho com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Juan Pablo se aproximou de Miguel, colocando uma mão sobre seu ombro com um leve sorriso. Conseguimos, Miguel, disse com voz baixa. Você está livre. Miguel olhou, e pela primeira vez durante todo o julgamento, sorriu fracamente. Era uma vitória amarga, pois sabia que, embora estivesse livre, as feridas de tudo que havia acontecido levariam tempo para cicatrizar. Enquanto isso, Amanda permanecia em silêncio. Sabia que o pior estava por vir. O juiz se dirigiu a ela, seu olhar carregado de desaprovação. Amanda Ortega, disse com firmeza, este tribunal deve agora considerar as acusações que você enfrenta. Entre elas, o encobrimento da morte de seu marido e o uso de uma falsa acusação contra um menor para desviar a atenção do seu crime. Sua detenção é imediata. Os oficiais de polícia avançaram em direção a Amanda, que agora parecia uma sombra da mulher poderosa que havia sido. Quando um deles lhe colocou as algemas, ela não resistiu. Apenas levantou a cabeça uma última vez, olhando para Miguel, com uma expressão vazia. Você, me destruiu, e murmurou. Miguel a olhou sem ódio, mas com uma firmeza que não havia mostrado antes. Não fui eu quem te destruiu, respondeu, sua voz trêmula, mas decidida. Foram suas mentiras. Amanda foi levada para fora da sala, sua figura desaparecendo entre a multidão que agora a observava com desprezo. As câmeras a seguiram até o fim, documentando a queda de uma das mulheres mais influentes da cidade. Damião observou tudo de uma distância segura. Sabia que, embora tivesse traído Amanda, ainda havia segredos que ele precisava proteger. As sombras de sua vida não desapareceriam tão facilmente, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para se manter seguro. O tribunal se esvaziou lentamente, mas o eco do ocorrido ecoaria por muito tempo na mente de todos os presentes. Miguel e Helena, de mãos dadas, saíram do local em silêncio, sabendo que sua luta havia terminado, mas que as cicatrizes do que viveram permaneceriam para sempre. Enquanto caminhavam em direção à saída, Miguel olhou para sua mãe e disse: Mãe, o que fizemos que realmente importa? Depois de tudo o que aconteceu, realmente somos livres? Helena olhou, com lágrimas nos olhos, mas com uma firmeza que não havia mostrado nas últimas semanas. Sim, meu filho. O que fizemos importa. A verdade importa. Pode ser difícil, pode ser dolorosa, mas sempre deve vir à tona. E embora nunca possamos esquecer o que aconteceu, hoje somos livres porque não deixamos que as mentiras nos destruíssem. A reflexão final deixou um gosto amargo na boca de Miguel. A vida, pensou, nem sempre era justa. Às vezes, aqueles que mereciam justiça recebiam apenas uma fração dela. Mas a verdade, embora frágil, era a única que, no final, tinha valor. Enquanto se afastavam, a cidade continuava seu curso. O julgamento, que havia sido o centro das atenções por tanto tempo, logo se tornaria apenas mais um capítulo na vida das pessoas.
Mas para Miguel, Helena e aqueles que realmente viveram essa história, a luta pela verdade, embora dolorosa, era a lição mais valiosa que poderiam levar consigo. Enquanto Miguel e sua mãe caminhavam em direção à saída do tribunal, o sol da tarde começava a se filtrar pelas grandes janelas, como se a luz quisesse tocá-los e lembrá-los de que fora dessas paredes, a vida continuava. Embora o julgamento tivesse terminado, havia uma sensação latente de que o fechamento completo ainda não havia chegado. Ao saírem para a rua, uma multidão de jornalistas se lançou sobre eles, câmeras, microfones e perguntas urgentes preenchiam o ar. Miguel se enrijeceu, suas memórias dos meios de comunicação o faziam reviver os dias mais sombrios em que foi condenado antes de ser ouvido. Mas dessa vez, Juan Pablo interveio com uma calma firme. Miguel e sua família precisam de espaço, e anunciou Juan Pablo, afastando os jornalistas com uma mão levantada. A verdade veio à tona. Deixem-nos viver em paz. Miguel olhou para sua mãe e, juntos, com cabeças baixas, atravessaram a maré de flashes e perguntas não respondidas. Mas algo parou no coração do menino, um impulso que não pôde ignorar. Virou-se, olhando diretamente para uma das câmeras mais próximas. Helena, surpresa, o observou com olhos cheios de preocupação, mas Miguel fez um gesto tranquilizador. Era o seu momento. A todos que estão assistindo, e disse, com voz firme, embora seu coração batesse forte, quero dizer algo. Nunca é fácil contar a verdade quando parece que todo o mundo está contra você. Às vezes, a verdade dói mais do que as mentiras. Mas sempre é o certo. Hoje estou aqui porque não desisti, e porque tive pessoas que acreditaram em mim. Aqueles que estão em silêncio por medo, ou por sentir que não serão ouvidos, e não parem. Nunca deixem que os silenciem. As câmeras capturaram o rosto do menino, agora marcado por uma sabedoria que poucos na sua idade possuem. Sua mensagem ressoava não apenas com as vítimas de injustiças, mas com todos que alguma vez se sentiram impotentes diante da verdade. Miguel não apenas salvou sua vida, mas mostrou ao mundo que o poder e o dinheiro não poderiam calar a verdade para sempre. Ao se afastarem, Miguel e Helena caminharam em silêncio em direção à pequena casa onde sempre haviam vivido, uma vida longe dos luxos dos Ortega, mas cheia de amor e dignidade. No caminho, um carro parou ao seu lado. Juan Pablo saiu do veículo, com uma expressão serena, mas decidida. Miguel, Helena chamou enquanto se aproximava, sei que agora vocês só querem voltar para casa e descansar, mas há algo mais que precisam saber. Helena olhou, preocupada, enquanto Miguel, exausto, se preparava para ouvir o que fosse. Amanda Ortega deixou um testamento e continuou Juan Pablo. Embora tenha caído em desgraça no julgamento, parte de sua fortuna foi destinada a reparar o dano que causou. E em um último ato que ninguém esperava, deixou uma parte de seus bens para você, Miguel. Não é suficiente para compensar tudo o que você passou, mas é algo que muda as coisas. Helena ficou boquiaberta, e Miguel simplesmente balançou a cabeça. Ele havia sobrevivido a tanto, lutado por sua vida e dignidade, que o dinheiro parecia insignificante. Mas o que Juan Pablo disse a seguir foi o que realmente impactou. Amanda também confessou, antes de ser levada para a prisão, que na noite em que Maurício morreu, viu você como filho que nunca teve. Por isso te escolheu. Te culpou não apenas pelo que você sabia, mas pelo que você representava. Era seu último ato de desespero, ao ver tudo o que construiu desmoronar. Miguel sentiu uma mistura de emoções que não conseguiu descrever. Não era compaixão por Amanda, mas uma profunda tristeza pelo que as vidas dos Ortega haviam se tornado. Durante anos, haviam mantido uma fachada de poder e perfeição, apenas para tudo cair em uma tragédia sem redenção. Ao chegar em casa, Miguel parou em frente à porta, olhando para sua mãe. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma calma em seus olhos. Helena sorriu levemente e colocou a mão sobre a cabeça de seu filho. Hoje começa uma nova vida, Miguel disse, com voz suave, mas firme. O que aconteceu não define quem você é. O que você fizer daqui para frente, sim. Miguel sorriu, finalmente livre das sombras que o haviam perseguido durante meses.
Abriu a porta de sua casa, sabendo que, embora o caminho à frente seria difícil, estava pronto para enfrentá-lo. A verdade o havia libertado. E com isso, a história de um menino inocente que enfrentou o poder com nada mais que sua coragem chegou ao fim. Embora as cicatrizes permanecessem, Miguel havia aprendido uma lição valiosa e a verdade pode ser dolorosa, mas no final, sempre será o caminho mais forte para a liberdade. O que você achou desta história? Deixe-nos um comentário dizendo o que você faria em uma situação semelhante. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como um sinal de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.